Bom, bem-vindos a essa aula. Hoje a gente vai falar sobre um tema que me perguntaram aqui nos comentários do YouTube, mas também nos comentários do Instagram uma vez, e a resposta mais longa, mais importante está aqui. E não é só sobre isso, tá? Não é só sobre o tema. A pergunta é a seguinte: a pergunta é, o TST tem adotado muitas teses novas neste ano. Preciso estudar elas para a prova do Enem? E a resposta é depende, tá? Depende. Eu vou imaginar que a maioria que está vendo esse vídeo não estudou, não passou no Enem. Então, não dá para você dar um foco total na magistratura do trabalho. Se você almeja a magistratura do trabalho. Além disso, a gente tem muita gente que não almeja a magistratura do trabalho. Qual foi o histórico de... Cai trabalho no Enem? Não cai trabalho, nem processo do trabalho. Cai a matéria inventada, Direito Constitucional do Trabalho, que é uma matéria que não existe. Esta matéria, Direito Constitucional do Trabalho, ela não existe. E aí, o que acontece? Eu tenho o seguinte: Direito Constitucional do Trabalho, ela foi incluída no Enem para meio que dar uma reduzida na reclamação sobre o fato de que o Enem não contempla a magistratura do trabalho. E aí o que acontece? A gente tem 3 matérias, na verdade. Em constitucional, dentro de constitucional, a gente tem mais 3 matérias. Que é noções constitucionais de processo penal, noções de processo constitucional, de direito constitucional tributário e direito constitucional do trabalho, tá? Beleza, então são as disposições constitucionais de processo penal, disposições constitucionais de tributário, disposições constitucionais de direito e processo do trabalho. O que aconteceu? No Enem 2024.1 foi cobrada uma questão, eu estou chutando aqui, mas acho que foi no 2024.1. Foi cobrada uma questão em processo penal sobre súmula do STJ, do STF e entendimento jurisprudencial e conceito doutrinário sobre flagrante esperado, flagrante preparado e tal. Então, veja que o conteúdo que foi cobrado no Enem, nessa parte de processo penal, nessa questão, não foi apenas o texto constitucional ou o que decorre expressamente do texto constitucional. É uma coisa um pouco mais... É como se colocasse um furo na prisão em flagrante e fosse até o fundo lá para buscar um conceito que está na doutrina e na súmula. Outro exemplo, interceptação telefônica. Também tem lá na Constituição Federal, salvo engano, inciso 11, né? Não, 11 é inviolabilidade de domicílio, então é 12. E foi cobrado conteúdo da Lei 9296. Então, novamente, a gente pega um conteúdo, um incisozinho do artigo 5º, inciso muito importante, é um direito fundamental extremamente importante, mas a gente vai até a profundidade dele. Em direito do trabalho, processo do trabalho, isso aconteceu, mas mais ou menos. A maior parte das questões foi de menor nível de dificuldade. Como, por exemplo, são direitos previstos no artigo 7º, exceto uma questão besta dessa. Ou a outra questão que caiu foi sobre a súmula vinculante número 23, por exemplo. Súmulas vinculantes 22 e 23. Então foi cobrado sobre competência da Justiça do Trabalho. Então, um aviso muito importante é que em direito do trabalho, o Enem não tem cobrado apenas direito do trabalho, mas direito processual do trabalho também, lógico, direito constitucional processual do trabalho. Mas a verdade é que a única questão que teve nível de dificuldade um pouco maior
foi a questão do uso de banheiro do informativo 284 do TST. Estou falando de cabeça, né? Que foi no ENAM 2024.2, salvo engano. Então, esse é um ponto assim que as teses podem ser cobradas, sim, mas pelo nível de dificuldade das questões de direito constitucional do trabalho, é um pouco provável que se cobre questões em direito constitucional do trabalho dessas teses novas. É possível? É, mas é pouco provável. Até porque são poucas as teses que tratam diretamente, que a gente faz esse furo do texto constitucional. Então, por exemplo, multa do 477 em rescisão indireta, multa do 477 em justa causa, dano moral em justa causa revertida, não é algo que é um furo que se faz do texto constitucional. O informativo 284 era sobre princípio da igualdade e antidiscriminação. Né? Então, o que eu vejo mais cabível de se cobrar de tese são as teses sobre estabilidade gestante, né? São a tese do artigo 384 da CLT, que foi revogado. Então é muito difícil de a gente ter ali algo que seja esse furo do texto constitucional que a gente vai na profundidade e busca alguma coisa. Porque multa do 477 em reversão da justa causa, multa do 477 em rescisão indireta, não tem nenhum texto constitucional que sirva como fundamento. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto, que é mais essencial, é que direito constitucional é importante, é importantíssimo. São 16 questões. E como o direito constitucional do trabalho está lá dentro de direito constitucional, seria muito importante para você sair com 13, 14, 15, 16 questões de direito constitucional. Porque o resto da sua prova se torna muito mais tranquila para você alcançar 70% para ampla concorrência ou 50% para cotistas. Né? Vou falar entre aspas com cotistas. Então, o que seria muito importante, seria legal você sair com uma boa pontuação dali. A questão é, vale a pena? Porque direito constitucional do trabalho, você teria que estudar ali 200 e tantas teses do TST para se cobrar, porque pelo nível de dificuldade não cobrou. Segundo, se cobrar porque não tem muita coisa, não tem quase nenhuma tese que tenha fundamento na Constituição ou no ADCT. E se cobrar são 3 questões. Então, a gente tem mais motivos para não estudar para não estudar as teses do TST do que para estudar. Então, a minha orientação é, se você não estuda para a magistratura do trabalho, ou se você, por algum motivo, não tem base suficiente, não tem tempo suficiente, não vale a pena, a esta altura, estudar teses do TST para o ENAM 2025.2, ou em qualquer reta final do ENAM. Agora, depois que passa a prova do ENAM, se você almeja a magistratura do trabalho, aí sim, você vai estar no estudo sem edital aberto. Sem edital aberto, estuda para todas as fases ao mesmo tempo. Estudar para todas as fases ao mesmo tempo significa criar base para a magistratura do trabalho, para o Exame Nacional da Magistratura, para a discursiva e para a sentença. Então, quer dizer que você vai sim incluir o estudo das teses do TST, essas teses novas, no seu estudo da magistratura em geral, quando você tiver sem edital aberto. No estudo pós-edital, se você ainda não estudou, se você não tem familiaridade com as teses, não adianta perder tempo, porque o esforço e o resultado, a relação de esforço e resultado é muito pequena. No mais, espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê na próxima.